Fatores humanos, esperança. Esperança para mim é o máximo. Esperança, na verdade, é vida, né? Você imagina uma pessoa que tem uma notícia, sabe, que a coisa parece que não vai ter volta, né? Muita coisa parece que não vai ter volta mesmo. Mas eu pessoalmente tenho muitos relatos sobre isso, que eu acho que são muito importantes, né? E essa coisa da esperança, eu penso que ela aumenta em muito a vida de uma pessoa. Ela traz saúde com ela, né? Porque você pode pegar várias situações, né, em que a esperança estaria perdida, né? E de repente acontece o inverso. Eu pessoalmente sei que nós atrapalhamos a nossa esperança. Nós atrapalhamos. Vou contar uma situação. Uma pessoa está esperando receber um dinheiro, né? E ela já está há vários anos ali e esse dinheiro não vem, parece que alguma coisa atrapalha e ela fala, olha, não tenho mais esperança, isso está muito ruim. Ela fica muito chateada, junto com as coisas que não acontecem, vem para a gente o luto, a raiva, vem aquele bolo imenso, né? E ela falando comigo, eu pensei, olha só, eu falei, enquanto ela tiver com essa ideia, porque veja, você não pode confundir esperança com apego, né? Apego, aquela vontade, aquilo tem que vir, tem que ser assim, você está atrapalhando a tua vida, você está atrapalhando a própria ação dos amparadores, né? Então, e para essa pessoa ela falou assim, eu queria conversar com você, porque eu queria saber se eu vou receber isso ou não. E eu fiquei olhando para ela, falei, olha, sabe o que eu penso? Eu penso, se eu chegar para a pessoa e falar assim, não, você vai receber sim, então fique tranquilo. Ela fica mais apegada e atrapalha muito mais, né? E naquele momento, eu pensei comigo uma coisa, eu falei, talvez seja melhor eu dizer para ela que acabou, que ela não tem mais esperanças, né? Acabou. Ela esquecer isso, seguir a vida dela, né? E é óbvio que isso é uma coisa que você faz e que as pessoas podem ficar muito chateadas com você. Mas a questão nem sou eu, sabe? Acho que a questão é a pessoa mesmo. Ela falou, não, mas você está me dizendo que eu posso esquecer, que não tem mais possibilidade? Eu falei, eu acho que você tem que esquecer isso. Esquece definitivamente, porque senão você vai sofrer muito, você vai ficar doente, você vai atrapalhar a tua vida, apegada a um negócio. Então esquece, deixa a vida continuar, cuida de você, você tem tudo para fazer muitas coisas, né? Ela falou, isso é uma má notícia. Na verdade, eu estava dando uma boa notícia para ela. Eu estava dizendo para ela, se desapega para que a ação de amparadores e as energias circulem mais e a possibilidade aumente, né? Senão você trava a tua própria vida com aquilo que você é. Ela falou, então, eu só quero que você diga com toda certeza, não vou mais receber. Eu falei, você não vai mais receber. Não vai mesmo. Esquece. Falou, então pronto, então vou abandonar isso, né? No meu bloco de notas, eu anotei o que realmente iria acontecer. E depois eu até mostrei isso para uma pessoa que me acompanha muito, né? Ela falou, mas você falou o contrário. Eu falei, sim. Eu acabei de criar uma esperança que ela não enxerga. Olha o que aconteceu. 1 ou 2 dias depois, ela me ligou, muito chateada comigo, essa pessoa, dizendo que eu era um mentiroso, porque aí já tinham entrado em contato com ela e ela ia receber sim, e que ela estava muito feliz e que eu não merecia o crédito dela. Eu fiquei pensando comigo, está certo, é isso. Né? Veja, a esperança nem sempre ela é dada por uma fala positiva, né? Nem sempre. Outras vezes ela é dada por uma fala positiva. Você tem que saber o que você vai falar para ajudar a pessoa. A questão não é você. A
A questão não tem a ver, sabe, com a tua imagem, não tem nada disso. Sair desse mundo, né, fazendo coisas, né, para encher o ego é o fim, né? Isso aconteceu há pouco tempo também, porque algumas pessoas falavam para mim de espiritualidade, né? E os relatos que eu fazia muitas vezes contradiziam o que elas acreditavam. Só que eu penso que você tem que aceitar algumas coisas para que você tenha de verdade esperança, né? Eu tenho inúmeros relatos para fazer sobre isso, né? De pessoas, por exemplo, doentes, que dava para ver que realmente elas estavam numa situação muito difícil, né? E isso tem acontecido muito no SEC com relação ao trabalho de assistência que a gente faz, de a pessoa ter um câncer, por exemplo, né? E aí ela vem falar comigo, né? Mas o que ela vem falar comigo é como se eu pudesse curá-la. Eu sei que nenhum de nós pode interferir no que a pessoa é. A gente pode interferir no pensamento que ela tem para que ela faça um caminho melhor e dê certo, não é verdade? Então, a pessoa com uma doença terminal, ela quer ouvir que ela vai ficar boa, né? E é importante que a gente dê esperança para ela, porque, de verdade, essa é a última coisa que nós temos, é a nossa vida, né? Não existe nada mais importante do que isso. A gente só sabe isso no momento em que a gente está perdendo. Você está perdendo o teu último, né? A última coisa que você tem nessa terra. E quando essa pessoa falou comigo, eu preciso saber se eu vou viver. Né? Eu falei para ela, quantos anos? Né? Aí ela falou assim, eu preciso viver mais, eu preciso... Eu falei, olha, eu estou olhando para você e o que eu vou te falar, eu acho que vai ser meio desagradável. Ela falou, então nem me conta. Eu falei, agora você já perguntou, eu vou contar. Eu creio que você vai viver mais uns 35 anos. Ela falou, não, mas eu acho que eu vou morrer. Eu falei, bom, você pensa o que você quiser da sua vida, mas o que eu estou falando para você é melhor você acreditar. Você vai viver mais uns 35 anos. E pior disso é que talvez você tenha que me aguentar mais 35 anos, porque eu acho que eu também vou conseguir viver mais ou menos esse tempo. Então, aí ele falou, você está brincando, você está falando sério? Eu falei, olha, faz os exames, continua fazendo os exames, mas não luta contra a verdade, não luta contra você vai viver mais isso mesmo, né? É por aí. Só não estraga isso fazendo coisa errada, né? As coisas certinhas, com bom humor, com felicidade, que vai dar certo. A pessoa foi fazer o exame e o câncer tinha regredido a um ponto que o médico disse, olha, você pode morrer de qualquer coisa, menos de câncer. Então, gente, as palavras, elas mudam a vida das pessoas. Nós podemos mudar as vidas das pessoas. Toda vez que você é uma figura de autoridade, né, como, por exemplo, um médico, alguém que cuida da área de saúde, né, uma pessoa que tem alguma influência nesse sentido, ela pode te dar muita luz, muita energia, muita motivação, porque o que faz a gente continuar a viver é exatamente o que nós somos. Se a gente tiver uma pequena luzinha dentro da gente, ela pode se ampliar muito e fazer a gente muito feliz. Então, é assim que acontece, né? Não dá para a gente querer viver na contramão e querer que as coisas deem certo. Não, aceita a vida, vamos lá, vamos fazer coisas maravilhosas, não só para nós, mas para todos que estão à nossa volta, né? Isso é importante. Não é só com relação à saúde, não é só com relação à perda, né, de uma pessoa querida. Não funciona assim. Quando alguém me procura porque perdeu alguém ou porque existe a iminência da perda de uma pessoa muito importante, eu sempre digo para ela que as coisas vão ficar muito bem, né? Que isso é assim mesmo, a nossa vida é assim, né? Então, não adianta você querer mudar o que já existe. Mas ele fala, puxa, mas não devia ser tão rápido. Não, a nossa vida, ela tem um tempo, né?
Então, quando você nasce, você já vem com um carimbo de validade na sola do pé. Pode olhar que é verdade. Então, não tem jeito. Mas eu penso que as nossas palavras, nosso empenho, a nossa boa vontade faz as coisas acontecerem, porque a esperança, ela é importantíssima. É só a gente ler os fatos que aconteceram na guerra, né? De pessoas que deram tanta sorte, de pessoas que foram ajudadas, né? E elas falam, nossa, isso foi um milagre. Olha, a esperança, ela é importante. Ela permite o espaço para que os nossos amparadores deem aquele empurrãozinho. Ela só não pode se tornar apego, ela só não pode se tornar raiva, mau humor. A gente não pode querer que os nossos amparadores façam as coisas acontecerem do jeito que a gente quer, né? Então, a gente tem que ter essa noção. Eu sempre acho que os amparadores, eles são fantásticos, então eu deixo por conta deles, agradeço o tempo todo e trabalho muito, tudo aquilo que eu posso, obviamente, né? Eu vou trabalhar, mas você não pode querer ficar inventando história que de verdade, nem racionalmente elas servem. Então, para tudo que a gente fizer nessa vida, a gente tem que ter esperança. A gente tem que acreditar na vida, a gente tem que acreditar no mundo espiritual que está à nossa volta, a gente tem que trabalhar a favor de nós, sempre com esperança. As coisas vão melhorando. Não pensa que você coloca um objetivo e ele não acontece. Você coloca um objetivo, agora o tempo vai depender muito daquilo que você acredita, o tempo depende de tudo que você realmente está querendo construir. E você vai ver que as coisas acontecem. Então procura coisas saudáveis, felizes, boas, né? E tem esperança na vida, porque a vida, de verdade, né, ela acontece do jeito que a gente é. Então, mas é legal. Uma vez eu estava em Manaus, e eu ia indo no meu carro, e tinha isso já faz bastante tempo, tinha um garotinho em cima de um caminhão, que era um caminhão que estava carregando coisas de material de construção. O motorista freou e o garoto caiu de cima do caminhão na minha frente. Ao cair, ele quebrou o braço e ficou a fratura exposta, né? Aí, imediatamente, eu peguei o garoto, como tinha um pronto-socorro mais à frente, coloquei ele no carro e levei até lá. Quando chegou lá, eu chamei o médico de plantão, não, tem que esperar. Eu falei, não tem que esperar, né? O garoto está aqui, um garotinho com o osso para fora e a gente vai ficar esperando o quê, né? Aí eu conversei com o pessoal, chamaram o médico pegou, foi, só que o tempo todo que eu estava com o garoto, eu falei, fica tranquilo, isso aí você vai ficar novinho, isso vai ficar bom mesmo, né? E ele chorando, eu falei, eu sei que isso aí dói, né, filho? Dói, porque eu vou te falar mais, isso já aconteceu comigo também. Então, e ele aconteceu com você? Eu falei, aconteceu comigo. Então, sou eu que sabe, isso aí eu já sei. Então você vai ficar bom, né? Vai lá, vou ficar te esperando aqui. E quando você voltar, acho que a gente vai até tomar um sorvete juntos, hein? Você vai sair nota 10. O garoto começou a rir, ele foi lá, arrumou o braço, engessou o braço. Quando ele saiu, ele falou para mim, você vai pagar o sorvete mesmo? Eu falei, esse sorvete foi o sorvete mais bem pago que eu paguei. Eu falei, claro, eu não vou pagar só um não, quantos você quiser. Mas, gente, o ser humano precisa de respeito e ele precisa de esperança. E a esperança, quem dá para a gente, pode ser uma pessoa muito simples, como pode ser uma pessoa que a gente considera uma autoridade. É melhor a gente aprender a lidar com o outro, né, para poder trazer luz, felicidade e esperança. Nós precisamos disso. Nosso site www.centrodeestudos.org, o nosso blog foradocorpo.com, no Facebook a gente se encontra. E nós também nos encontramos no próximo Fatores Humanos.